Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Marco Correa Leite, sou psicanalista, membro do Instituto Lalang Londrina e também coordenador e docente da pós-graduação em Fundamentos da Psicanálise pelo Instituto ESP, em parceria com a Unifil. E agora, em 2020, nós estamos abrindo a nossa segunda turma, né, de Fundamentos da Psicanálise, aí, com um número bem interessante de alunos, com os mais renomados docentes aí do Brasil, né, e de certa forma do mundo todo, como por exemplo Isidoro Veg, Silvia Amigo, Marcelo Veras, Jorge Cesarino, Marcos do Rio Teixeira, Ana Sui, entre muitos outros aí, né? Vocês podem acompanhar, acredito que boa parte das pessoas que me conhecem já estão sabendo dessa pós-graduação. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo ou com o pessoal do Instituto ESP mesmo, né? Que nós estamos fazendo um trabalho bem bacana aí com essa pós-graduação. E já quero anunciar aqui que ano que vem, em tudo dando certo, né, estaremos também em São Paulo, né? Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje, né, é sobre um tema que me toca há muito tempo, há mais de 10 anos que eu venho trabalhando em cima disso e pesquisando sobre, que é a respeito da saúde mental sendo vendida como uma pílula mágica para todo mundo. Bom, tem um cara chamado Guy Debord que escreveu uma fantástica obra chamada Sociedade do Espetáculo, mais ou menos em 1950, 60, 70, a obra dele avança, né, aí para além do tempo dele, e ele vai dizer o seguinte: em determinado ponto da obra dele, ele vai ser bem claro e dizer que no capitalismo, né, o consumo de um produto que era vendido como o suprassumo de todos os outros produtos, né? No momento em que você consome ele, você cai na real de que aquele produto é só mais um, tanto quanto todos os outros que vieram antes dele. Mas antes mesmo que você possa se dar conta disso, o mercado te oferece um outro produto, tá? Para que você consuma. A partir do momento em que você compra um celular, um gadget, por exemplo, já perdeu valor. É interessante que nós podemos pensar, né, com relação aos carros, por exemplo, hoje em dia. Você compra um carro, você pega a chave na mão, é 20% a menos no exato momento em que você comprou o teu carro. Olha que interessante, você nem andou com o teu carro. E já não é mais um carro zero. A questão é que, no fundo, o que o mercado trabalha, né, é com a construção de ideologias. E o que se vende são ideologias. E nós não podemos fechar os olhos para que esta ideologia de saúde mental, esse modelo de saúde mental, essa política de saúde mental que está sendo construída, né, a partir da venda de medicamentos a granel, a venda de produtos a granel, né? Que isso nada mais é do que tentar enfiar a goela abaixo das pessoas, um modo de ser feliz que não cabe a todos, né? Por exemplo, vamos lá. Certa vez recebi uma pessoa aqui na clínica, né? E vocês podem se assustar e até falar: nossa, mas o Marco tá falando de mim, porque vai haver reconhecimento aí, né? Essa pessoa passava por um problema muito profundo, né, de síndrome de pânico, um transtorno de angústia muito grande. E o médico psiquiatra, na maior das boas intenções, falou assim para ele, falou assim: olha, você é muito jovem, né? Você não pode ficar com a cabeça enfiada nos livros, você precisa sair, você precisa fazer pilates, você precisa fazer um esporte, você precisa fazer qualquer coisa assim. E esse jovem, então, que me procurou depois, né, me relata que sim, que ele foi lá atrás do tal do Pilates, né, e também do Yoga, e depois do Kung Fu, e por aí vai. E ele disse que a experiência foi a mesma. Conforme as pessoas pediam para ele relaxar, dava vontade de sair matando todo mundo que tivesse ali. Ele falava assim: Marco, é impossível para mim sequer dormir, quanto mais relaxar. Não tem um segundo que eu não paro de pensar nessa merda que me acontece na minha cabeça. Minha cabeça pensa para além de mim. Ou seja,
mesmo medicado, né, parece que alguma coisa o atravessava. E olha que interessante, qual é a receita que se dá para este rapaz? A mesma receita que se dá para todos. O que se vende com um iPhone não é um iPhone para qualquer pessoa, é um iPhone para todos. O que se vende enquanto fluoxetina não é a tua fluoxetina, um tratamento personalizado para você. É a mesma dose para todos os indivíduos do sexo masculino ou feminino que apresentam determinadas características e determinados tipos de problema com determinada estatura e determinado peso. Veja então que interessante, né? Essa ideologia de saúde mental pega o ser humano, o objetifica, né? E começa a trabalhar com ele, retirando dele toda a subjetividade, a ponto de que sempre que aparece a subjetividade, isso é colocado de fora. Bom, num exame médico, por exemplo, né, pelo menos com boa parte dos médicos, vocês vão escutar isso, né? Olha, doutor, eu tô com uma dor no peito muito grande. O médico vai te examinar de cima e embaixo e vai falar assim pra você: você não tem nada no peito. Você tá normal, os teus exames estão normais, o teu colesterol tá ok, tá controlado, tua glicemia tá beleza, essa dor no peito é da tua cabeça. Isso faz com que a tua dor passe? Essa é uma boa pergunta. Quantas vezes vocês já se perguntaram se pensar palavras positivas, se pensar coisas positivas, por acaso tiraria as ideias negativas ou as consequências, né, de uma ideia negativa que irrompe na tua cabeça? Não tira. Quantas e quantas vezes já recebi pacientes aqui na clínica e que dizem: não, aí eu resolvi fazer diferente, Marco, eu resolvi acordar e botar na minha cabeça que esse dia ia ser melhor. E eu sempre pergunto, né, porque, bom, ossos do ofício, foi melhor? Foi bosta nenhuma. É isso que a gente escuta dos nossos pacientes. Porque também vende-se essa ideia absurda de que a palavra tem poder. É claro que a palavra causa alguma coisa na gente, mas veja bem, não é qualquer palavra, não é de qualquer jeito. Nós com a psicanálise trabalhamos com a palavra, mas nós não trabalhamos com a palavra no sentido de enfiar a goela abaixo a nossa palavra, a nossa ideia, a nossa ideologia naquele que nos procura. Por exemplo, dizendo para o paciente que, olha, o teu tratamento tá certo, não tem por que você não tá bem. Já assistiram o filme Coringa com Felipe, esqueci o nome dele lá, mas é fantástico aquele filme, que ele diz, mesmo com todas as medicações que toma, que não está bem. Quantas vezes nós escutamos os nossos pacientes dizendo que o método com que nós trabalhamos não está fazendo efeito? Nós realmente escutamos? Nós realmente nos importamos com aquilo que o nosso paciente está dizendo? Claro que eu não vou mudar, eu trabalho com a psicanálise, se o trabalho que eu estou oferecendo não está fazendo efeito, eu preciso pensar, porra, por que será que minha escuta não está? O que eu não estou escutando? Alguma coisa está acontecendo aqui que não está fazendo o efeito que era para fazer? Essa é a pergunta que nós fazemos? Ou será que nós devolvemos para o paciente dizendo: mas você não fez as suas tarefas, né? Você está tomando seus remédios certinho? Outro caso maravilhoso que pude acompanhar por 4, 5 anos, de uma jovem que a primeira coisa que faz, né, quando entra em crise, em surto, é procurar o psiquiatra, e o psiquiatra a interroga dizendo: mas você não está tomando as suas medicações corretamente, porque afinal de contas, né, essas medicações aqui não era para deixar você assim. E ela só dizia assim: eu tomo todas as medicações, tudo certinho, porque eu quero ficar bem. Veja, eu comecei falando do que essa fala hoje? De um cara chamado Guy Debord, que começa a denunciar que tudo aquilo que é oferecido no mercado, por assim dizer, não cumpre com a promessa de um ideal de felicidade, de satisfação,
de um ideal de consumo e que, no entanto, continua sendo vendido. E o seu uso, vez ou outra, denuncia exatamente o seu fracasso. Bom, nós podemos continuar acreditando que os problemas da saúde mental são efeitos de um organismo desregulado, ou nós podemos começar a pensar, o que não é uma ideia tão nova assim, que esse organismo desregulado é efeito de uma série de afetos que atravessam esse sujeito a tal ponto que ele se desestabiliza inteiro. Marco, como assim? Se me ligam agora dizendo, Marco, tua filha desmaiou, aquilo me faz uma descarga de adrenalina que eu não sei quando eu vou voltar. Ou ainda podemos pensar, quanto tempo demora um surto? Já pararam para pensar? Quanto tempo demora um surto? O que é um surto? Atendi pessoas incríveis na minha clínica até hoje. E algumas delas bem surtadas. Elas acreditavam ser quem elas diziam que eram. Isso pode ser pensado como um surto? Pois é. Será que não vivemos nesse surto? Quantas pessoas nós recebemos na nossa clínica dizendo que são felizes, que o tratamento funciona muito bem, que o nosso trabalho aqui está indo a mil maravilhas, porque olha, agora eu estou feliz, agora eu estou bem? Aqui eu quero trabalhar com vocês outro ponto. Até que ponto, até que momento que o narcisismo do analista, ou ainda o próprio ego dele, atrapalha o tratamento? Um paciente para mim que diz que está bem, muito bem, obrigado, a primeira coisa que eu faço é desconfiar. Por quê? Se tivesse realmente bem, sequer tinha voltado. Por que é que continua voltando 3, 4, 5 sessões e insiste em dizer que está bem? Porque quer acreditar? E por que será que não acredita? Bom, o que nós começamos a ver na nossa escuta, com o tempo, com a experiência, é que de alguma forma nós somos afetados por uma verdade que nos habita. E essa verdade, ela irrompe de N maneiras. Pode ser pela via de um sintoma, pode ser pela via de um pensamento, pode ser pela via de um ato falho, de um xiste, pode ser por um sonho. Ou pode ser falando no divã, na análise pessoal. Isso que me habita e que me causa, não tem outra forma de se expressar que não seja através do eu. E essa forma de se expressar através do eu, veja, atravessa o eu, vai para além do eu, faz o eu pagar um preço caríssimo por isso. Uma verdade sobre si que até certo ponto as medicações ajudam a equilibrar. Ok, vamos lá. Nem sempre. Não para todos. Uma verdade única, singular, que sequer eu mesmo sei sobre mim, mas que me habita. E que até que eu não me dê conta dela, que é o que Lacan é chamada fantasia fundamental, ou fantasma, até que eu me dê conta dela, disso que me constitui, passo a vida inteira pagando o preço por não querer saber disso. Veja que interessante. Enquanto o mercado oferece uma suposta felicidade pela via a granel, às massas, vendendo como se fosse bom para todos, pela via do não saber sobre si, a psicanálise inverte o jogo e aposta que o único que pode saber sobre si, sobre o percurso, sobre o caminho,
sobre a sua própria felicidade, sobre o seu modo de ser feliz, de amar, de ser amado, de se satisfazer de alguma forma, vai ser você. Mas o preço também é muito alto. O preço na realidade é altíssimo. Qual é o preço que a gente paga para continuar vivendo a ilusão de que somos iguais a todo mundo? De que todos somos humanos? De que todos convivemos bem em harmonia? De que todos partilhamos da mesma moral e da mesma ética? Freud escreve isso em Psicologia das Massas e Análise do Eu. O preço que se paga é da alienação. Ou, para ser um pouco mais contundente, da aniquilação do sujeito. O preço que se paga na análise talvez não seja muito diferente disso. O que se deve pagar em uma análise é que é o mais caro de tudo, é que nós vamos ter que nos ver com a própria finitude do eu. Vamos ter que nos desfazer, vamos ter que nos perder, porque afinal de contas, o caminho que seguíamos nos trouxe até aqui. Sofrimento, sintoma, angústia, inibição. Por que seguir no mesmo caminho? Bom, essas são todas provocações que eu posso passar para vocês a partir dessa ideia, uma ideia muito simples, na verdade, que vai orientar a minha aula na pós-graduação agora desse ano no Instituto ESP, de Fundamentos da Psicanálise, que tem como base introdução, tem como tema central introdução à psicopatologia psicanalítica. A psicanálise trabalha na contramão, a psicanálise é subversiva, a psicanálise faz com que você, através de um outro, nunca, jamais sem o outro, possa se escutar a tal ponto que você se estranhe, a tal ponto que, como diz Freud, você não consiga mais se reconhecer na própria fala, até o ponto que você olhe e diga: eu jamais diria um negócio desse na minha vida. Ou ainda, isso não sou eu. Olha que interessante, isso não sou eu. No entanto, isso me habita, isso está aqui. Isso é único, é singular. Isso nem nome tem. A psicanálise é a única prática, ou melhor dizendo, a única praxis, a única ética que dá o direito do homem suportar o próprio desejo. Por quê? Porque todas as outras práticas no campo da saúde mental estão articuladas, muito raramente não, mas geralmente sim. Por exemplo, vão lá e são terapêuticas bacanas, são boas, são ótimas, são eficientíssimas. Não se trata de dizer que isso não funciona, isso é melhor, isso é pior. Não é isso. O que eu quero orientar vocês, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, nesse diálogo, né? Nesse vídeo que me coloco à disposição para que possamos dialogar depois, é justamente um ponto fundamental, que a psicanálise não é uma terapia, não é uma psicoterapia, que é outra ética, que é outra direção, é outro caminho, outros resultados. Então você vai ter lá, olhem que interessante, várias pessoas fazendo o mesmo exercício, do mesmo jeito, tentando alcançar o mesmo resultado. Pergunta para cada um deles, como é o prazer que você sentiu? Ou, para sermos mais diretos, alguma vez já te passou pela cabeça que no momento em que você goza no sexo, você jamais vai conseguir repetir essa sensação e o outro jamais vai saber o que você sentiu e você não tem acesso ao que o outro está sentindo ou sentiu também? Pois é. Essa dimensão
extremamente particular, singular, única. É a isso que a psicanálise aponta. Na contramão de tudo aquilo que é propagado no campo da saúde mental. O remédio que a psicanálise oferece é o mesmo. Mas um analista nunca aposta no mesmo resultado para 2 pacientes. Sequer podemos apostar no mesmo resultado para o mesmo paciente em 2 sessões diferentes. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas temos de antemão todo um arcabouço teórico que sustenta a nossa prática para um resultado. Um resultado muito específico, que é a suspensão do recalque, ou ainda a retificação subjetiva, ou a travessia do fantasma, como queiram, ou a resolução de um impasse, como queiram. Não é disso que se trata aqui hoje, mas mesmo que 100% da população mundial faça a análise nos mesmos moldes, e acredito que Colette Soler escreve um livro fantástico sobre fins de análises, mesmo que 100% da população mundial passe pelo processo da análise, só vamos poder dizer que houve análise quando 100% da população mundial, ao dizer sobre a sua própria análise, cada um diga da sua experiência algo absolutamente inédito, que ninguém mais viveu, que ninguém mais experimentou, que ninguém mais teve enquanto ganho. É interessante. Se um analista conduz 2 pacientes pelo mesmo caminho e os 2 pacientes chegam no mesmo lugar, não houve análise. Se um médico conduz 2 pacientes com o mesmo tratamento e os 2 pacientes chegam no mesmo lugar, perfeito. Nós estamos lidando com outra ética. Nós estamos lidando com a ética que aposta no 1 a 1, com a ética do cuidado do 1, não dos 2, não do grupo, não do conjunto. É isso, pessoal. É totalmente diferente. Pensar, então, a psicanálise não como fora disto que se vende como um objeto para o consumo, como eu estava citando Debord, Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, é um texto fantástico. Mas pensar a psicanálise não como tão somente mais um objeto que vai te enquadrar dentro de um grupo, dentro de uma massa, dentro de agora somos todos psicanalistas. Isso é engano, isso é fazer qualquer coisa menos psicanálise. Me parece que é mais interessante e por isso mais difícil pensar a psicanálise como a oferta que tire o cordeiro do meio dos lobos. Eu não estou dizendo que você é cordeiro. Nem eu. Mas que de alguma forma pince, que de alguma forma extraia o que há de único, diferente, singular da multidão, da massa, do grupo. E que este, uma vez que passa pelo processo de análise, esteja advertido da sua modalidade de ser feliz, da sua forma de amar e ser amado, da sua forma de caminhar e tocar a vida, da sua maneira de escolher, e também, por que não, de ser escolhido.
de se colocar como sujeito e ora como objeto? Bom, talvez esse seja o ponto, afinal de contas. Talvez a psicanálise ainda hoje, talvez, não sei, digo pela minha experiência, mas posso estar errado. Mas talvez a psicanálise ainda hoje seja a única experiência que te coloca no lugar de sujeito, enquanto o mercado te coloca no lugar de objeto. Objeto de quê? Ora, aqui no livro que publiquei em 2017, Ainda há Amor, fala um pouquinho disso. Objeto de consumo. Assim, por que é que você quer participar do grupo? Por que você quer continuar sendo igual aos outros? Por que esse estigma de pertença? Por que esta marca de pertença? Se não para ser consumido pelo outro, devorado pelo outro, aniquilado pelo outro, acreditando que isso é amor. Bom, como eu disse, já no meio da nossa conversa de hoje, a alienação do sujeito, a destruição do sujeito, em nome de um eu, ou, como diz o pessoal da escola da teoria de Frankfurt, né? Um semi-sujeito, que se apoia muito naquela ideia freudiana de um eu débil, quando Freud vai escrever lá sobre um eu prévio ao narcisismo, por assim dizer. É isso, é esta posição, é este lugar, é a isso que nós vamos nos identificar enquanto membros pertencentes a grupos, a massas e por aí vai. Aqui estamos dentro da psicologia do grupo, psicologia das massas, como diz Freud, né? É aquele texto que eu estou falando com vocês aqui hoje. Mas o convite a dizer tudo o que se passa na cabeça de alguém. Aí veja, a psicanálise não é uma imposição. Tome essa medicação. Não. É um convite. Me diga tudo o que passa na tua cabeça. E quando para de dizer, pergunta para ele. Fala, escuta, quando diz tudo o que te passa na cabeça, alguma coisa acontece, você parece que melhora. Por que resiste? Por que não diz? Por que insiste em guardar isso para você? Veja, é um convite acompanhado de uma provocação. O que quer um analista? Senão, somente aquilo que você unicamente pode dizer. A verdade que te habita. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentários, dúvidas, críticas, sugestões, podem encaminhar aí por e-mail ou então via as redes sociais, WhatsApp, Instagram. Estou à disposição de vocês, ok? Mais uma vez, meu nome é Marco Leite. Sou coordenador do curso de especialização em Fundamentos da Psicanálise pelo Instituto ESP. Estive aqui conversando um pouquinho com vocês sobre a psicanálise nos tempos de Covid, e em especial, né, como nós podemos pensar a psicanálise como uma prática para além ou ainda diferente dessas práticas do campo da saúde mental que vem de cura, felicidade e tratamento a granel, como se todos fossem iguais. Um grande abraço, pessoal, e até mais.